Olá, boa tarde. O isolamento social em função da pandemia levou o brasileiro a buscar mais a internet na hora de comprar. E na esteira desse comportamento vem a ação de bandidos. Mas o PROCON do Rio de Janeiro, de olho no aumento de crimes cibernéticos, criou um manual para alertar o consumidor. Nesta edição do Jornal da Justiça, nós vamos mostrar o que fazer para não cair nesse tipo de golpe. E você vai ver também. O plenário do Supremo começa a analisar decisão do ministro Marco Aurélio, que obriga o governo a realizar o censo 2021. Justiça autoriza a operação contra fraudes em saques de benefícios emergenciais no Piauí. E ainda, hoje é dia da memória do Poder Judiciário, data criada para celebrar os fatos marcantes da história da justiça no Brasil. Também é para comemorar a contribuição de magistrados, servidores, membros do Ministério Público e advogados que se esforçam no dia a dia para construir um país melhor aos cidadãos. O plenário do Supremo Tribunal Federal já começou a analisar a decisão do ministro Marco Aurélio, que determinou a realização do censo 2021. Quem traz os detalhes é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. A ação apresentada pelo governador do Maranhão começou a ser analisada no plenário virtual na última sexta-feira. Os ministros devem decidir se confirmam uma decisão liminar do ministro Marco Aurélio, que determinou ao governo federal a realização do Censo Demográfico de 2021. A pesquisa foi cancelada pelo Ministério da Economia por falta de orçamento. De acordo com o ministro, os dados colhidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a cada 10 anos, são fundamentais porque permitem ao poder público formular e implementar políticas públicas considerando as diversidades regionais. A partir do estudo dessas informações, é possível mapear as condições socioeconômicas de cada parte do Brasil. E de posse desses dados, os governantes podem analisar a realidade do país e serem assertivos na tomada de decisões. Na sessão do plenário virtual, já consta o voto do relator, que manteve os argumentos e destacou que é dever da União organizar e manter os serviços oficiais de estatística e geografia de alcance nacional. Os demais ministros poderão lançar os votos na plataforma até o dia 14. A Advocacia Geral da União apresentou recurso, pedindo para que o ministro Marco Aurélio reconsidere seu posicionamento. E ainda sugere, caso a decisão seja mantida, que o censo seja adiado para 2022, para que o Poder Executivo tenha tempo suficiente para adotar medidas administrativas e orçamentárias que forem necessárias. A Justiça Federal em Parnaíba autorizou uma operação contra fraudes em saques de benefícios emergenciais no Piauí. Policiais federais cumpriram mandados na cidade de Buriti dos Lopes. Foram 4 mandados de busca e apreensão cumpridos por 16 policiais federais. Foram apreendidos documentos e comprovantes bancários. Segundo as investigações, familiares de um político do município de Buriti dos Lopes, em Piauí, teriam recebido auxílio emergencial do governo federal, mesmo não atendendo aos critérios de renda mínima para ter o benefício. A polícia também descobriu que eles atuavam como intermediários para receber o benefício de outras pessoas que tinham o direito e, para isso, ficavam com os documentos delas e cobravam taxas abusivas. Estariam explorando outros beneficiários, através da retenção de documentos, do cadastramento e do saque desses benefícios, descontando valores, digamos, extorsivos, se aproveitando da ingenuidade e mesmo da ignorância desses fatores, colhiam esses documentos, davam entrada e recebiam, e retiravam em média 50% do valor devido. O presidente do Superior Tribunal de Justiça suspende liminar que obrigava o Poder Público Municipal do Rio de Janeiro a vincular receitas para quitar rescisão de contrato de concessão do VLT, o veículo leve sobre trilhos. O ministro Humberto Martins, presidente do STJ, suspendeu uma decisão judicial que obrigava o município carioca a efetuar a vinculação orçamentária de R$ 65 milhões de receitas municipais
para garantir o cumprimento de obrigações relacionadas ao contrato firmado com a VLT Carioca S.A. O contrato de concessão tinha por objeto a exploração do serviço de transporte de passageiros por veículos leves sobre trilhos. Alegando descumprimentos por parte da administração pública municipal, a concessionária ajuizou a ação para rescindir o contrato e garantir a vinculação de receitas para a quitação das verbas rescisórias. A liminar, concedida em primeira instância em favor da VLT Carioca, determinou que a prefeitura vinculasse os 65 milhões de reais sob pena de multa diária. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a decisão. No pedido de suspensão da liminar impetrado no STJ, o município carioca argumentou que a decisão tem o potencial de gerar grave lesão à saúde, à ordem e à economia públicas. Destacou ainda que a pandemia da Covid-19 agravou a situação das finanças públicas e que o município não tem como estruturar a garantia subsidiária por meio de vinculação de receitas, tal como decidido na liminar. O presidente do STJ ressaltou que a prefeitura demonstrou a retração econômica sofrida no último ano e a expressiva elevação das despesas, especialmente na área de saúde. Para o ministro Humberto Martins, diante do atual cenário de crise econômica decorrente da pandemia e do interesse público envolvido, não é razoável exigir tal estruturação da garantia, pois haveria risco para a manutenção de serviços essenciais nas áreas de saúde e assistência social. Ministro do Superior Tribunal de Justiça decide que deve-se contar em dobro todo o período de pena cumprido em situação degradante na penitenciária de Bangu, no Rio de Janeiro. Com base em determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, concedeu habeas corpus para que seja contado em dobro todo o período em que um homem esteve preso no complexo penitenciário de Bangu, localizado na zona oeste do Rio de Janeiro. Depois de denúncia feita pela Defensoria Pública do Rio sobre a situação degradante e desumana dos presos, a unidade prisional foi objeto de diversas inspeções realizadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Essas inspeções resultaram na edição de resolução da Corte Interamericana em 2018, que proibiu o ingresso de novos presos na unidade e determinou o cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade cumprido no local, salvo para os crimes contra a vida ou a integridade física e de crimes sexuais. A decisão do ministro Reinaldo Soares da Fonseca reformou o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que aplicou a contagem em dobro apenas para o período de cumprimento da pena posterior à data em que o Brasil foi notificado formalmente da resolução. Segundo o magistrado, a sentença emitida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos tem eficácia vinculante para as partes processuais, não havendo meios de revisá-la. O ministro ponderou que, ao aplicar a resolução apenas a partir da notificação oficial feita ao Brasil, as instâncias anteriores deixaram de cumpri-la, pois as más condições do presídio que motivaram a determinação da CIDH já existiam antes da publicação. O ministro definiu, por fim, que seja contado em dobro o período de 9 de julho de 2017 a 24 de maio de 2019, como requerido pela defesa no recurso em habeas corpus. Em Minas Gerais, a 7ª Vara Federal coordena um programa de conciliação judicial que promove audiências para reassentar famílias que residiam precariamente na periferia de Belo Horizonte. As audiências foram realizadas com uma estrutura especial, organizada pelo Centro Judiciário de Conciliação e Cidadania da Justiça Federal em Minas Gerais. O Programa Judicial de Conciliação para Remoção e Reassentamento Humanizados de Famílias do Anel Rodoviário EBR 381 foi criado em função da necessidade de revitalização dessas rodovias que ficam no entorno da capital mineira. A iniciativa da Justiça Federal em Minas Gerais e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, vem sendo executada em parceria com o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União, a Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte e a Comunidade de Moradores em Área de Risco de BH. A série de audiências realizada nesse mês de abril resultou em 100% de acordos, perfazendo um total de R$ 691 mil em valores negociados. O êxito nos acordos garantiu o reassentamento de 5 famílias, sendo que 2 delas eram as últimas que ainda viviam em situação de aluguel social dentro do programa. Nos propusemos a reassentar, no primeiro momento, 300 famílias.
dessas 300 famílias, 200 já foram reassentadas, fazendo com que pessoas que vivem não só à margem da rodovia, mas sobretudo à margem da cidadania, recebam um imóvel e a atenção necessária. E você vai ver a seguir. Procon lança manual para ajudar consumidor a escapar de golpes na hora de comprar pela internet. Nós voltamos já já. A Constituição é o principal instrumento legal da sociedade, né? Ela é a grande responsável pela efetivação das normas e os efeitos destas normas na sociedade. É a proteção do Estado democrático. É ela quem proporciona igualdade da lei e justiça para os cidadãos na mesma medida e sem qualquer distinção. Uma indústria do Paraná foi condenada por descumprir normas de segurança para o trabalho em altura. A falta de proteção resultou na morte de um empregado. A decisão é da 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. Após uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, o inquérito civil apurou que a morte de um empregado da Argafácil do Brasil, Argamassas, teria sido provocada por falta de segurança adequada. O profissional sofreu uma queda de aproximadamente 10 metros e não tinha aptidão para o trabalho em altura. Em audiência, a empresa se recusou a assinar um termo de ajustamento de conduta. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, entendeu que a empresa não cumpria a legislação relativa ao trabalho seguro em altura. O TRT indeferiu o pedido de indenização com a justificativa de que o acidente não havia provocado abalo moral na sociedade, mas em círculo mais reduzido, ou seja, na família do trabalhador falecido. O MPT recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na 5ª Turma, ministro Breno Medeiros, afirmou que para caracterizar a existência de dano moral coletivo, deve haver lesão injusta e intolerável a interesses ou direitos da coletividade. Sendo assim, segundo o relator, o dano é de natureza objetiva verificável, pela simples análise das circunstâncias que o motivaram. No caso da Argafácil, considera-se caracterizada a conduta transgressora da empresa, que transcende a esfera individual de interesses dos trabalhadores e atinge toda a coletividade dos empregados, gerando o dever de indenizar. Para o ministro, embora posteriormente a empresa tenha se adequado às normas trabalhistas, há registro acerca da prática ilícita de descumprimento de normas de proteção. Nesses casos, o TST tem entendido que é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. Por unanimidade, a turma fixou a indenização em R$30 mil. O Procon do Rio de Janeiro lançou um manual de como evitar golpes pela internet. Hoje, de acordo com uma empresa de pesquisa de mercado, por causa da pandemia, 47% dos brasileiros fazem compras online. Isso tem aumentado o número de crimes cibernéticos. Renata foi vítima de um golpe. Ela comprou um tênis pela internet. Quando recebeu o produto, viu que era falso. Chegou a devolver, mas não recebeu o dinheiro de volta. E depois eu pesquisei e vi que o CNPJ da empresa não existia, era uma empresa fantasma e muitas reclamações no Reclame Aqui. E essa experiência foi muito ruim porque eu perdi o tênis, perdi o dinheiro, né? E depois disso eu comecei a prestar muito mais atenção nas minhas compras. Tudo que eu vou comprar online, antes eu pesquiso pelo menos no site do Reclame Aqui, vejo as avaliações direitinho, para não acontecer isso, porque é uma coisa assim que ninguém tem que passar. A Leide conseguiu se livrar do prejuízo de uma compra de um fone. Recentemente eu comprei um fone e disseram que em até 25 dias chegaria. E a única forma de entrar em contato com essa empresa era por meio de e-mails. Mas a gente envia e-mails e nunca tem a resposta. Até um dia que, de tanto eu enviar cobrando, né, uma posição, porque já se passavam mais de 25 dias, a resposta que o provedor do e-mail me diz é que o endereço de e-mail que eu enviei a mensagem não existia. E aí eu entrei em contato com a minha operadora de cartão de crédito e sustei essa compra, alegando que o produto não havia chegado. E aí, por meio de ter sustado essa conta, aí sim eu tive um estorno
de receber o produto, mas até então nem mesmo por e-mail a empresa tinha se posicionado. Para chamar a atenção dos consumidores contra esses golpes, o PROCON do Rio de Janeiro preparou um manual de prevenção e combate às fraudes virtuais. O material tem orientações sobre como comprar online com mais segurança e alerta para novos golpes virtuais como o uso do Pix e do WhatsApp. No manual consta ainda uma lista de sites não recomendados pelo PROCON, com detalhes como quais e quantas reclamações foram feitas contra cada um deles. E a recomendação é sempre a mesma: desconfiar de ofertas vantajosas e ter mais atenção ao comprar por aplicativos e redes sociais, conferir os meios de contato com aquela empresa e checar a veracidade das informações. Além disso, não passar dados pessoais pela internet ou telefone para desconhecidos. E para falar mais sobre este assunto, conversamos agora ao vivo pela internet com o presidente do PROCON do Rio de Janeiro, Cássio Coelho. Boa tarde, doutor Cássio. Antes de mais nada, agradeço a sua presença aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Boa tarde, que eu agradeço a oportunidade. Doutor Cássio, eu gostaria de começar fazendo uma diferenciação, porque o PROCON, evidentemente, ele lida com situações que elas têm uma certa similaridade, mas, na verdade, são diferentes. Existe aquela empresa legítima que atua na internet, conhecida, verificável, mas que ela comete erros gerando prejuízo ao consumidor. Aqui nós estamos falando especificamente da fraude, do crime, da pessoa que é lesada por má-fé por parte de bandidos. Perfeito. Tem empresas, que trabalham com e-commerce que, às vezes, ela viola o Código de Defesa do Consumidor. E aí, nesse caso, o consumidor ele pode fazer um registro no PROCON e o PROCON vai tomar as providências administrativas. E tem o caso também das pessoas, criminosos que cometem os crimes virtuais, São crimes praticados contra o consumidor, que pode ser feito um registro na delegacia, como também pode ser feito um registro no próprio PROCON. Quais os cuidados? Vou fazer uma compra. Então já acesso e me vejo um produto que me interessa em um anúncio da internet. O primeiro cuidado é em relação a saber a legitimidade a respeito daquela empresa que está me fazendo uma determinada oferta do produto que eu procuro? Inicialmente, o consumidor ele tem que ter calma na hora de comprar, Ele não pode comprar pela internet de forma afobada. Também não pode responder um SMS, um WhatsApp, um e-mail empolgado com a promoção, entendeu? Ele não pode ficar empolgado de receber aquela vantagem imediata. E tem que tomar cuidado com a empresa que ele vai fazer negócio, Então, tem que verificar com todas as informações da empresa que pretende negociar, o telefone, endereço, e-mail, CNPJ, o número do saque da empresa, digitar o nome da empresa na barra de navegação da internet para conferir se realmente os dados conferem e até se confere o CNPJ na Receita Federal, se pertence àquela empresa. Desconfiar na hora de digitar o URL, se realmente pertence àquela empresa, se tem aquele certificado de segurança, aquele cadeadozinho, se consta no site. Então, todos esses cuidados o consumidor ele deve ter. Doutora, isso me lembra a letra de uma música antiga: laranja madura na beira da estrada, tá bichada ou tem marimbondo no pé. E o senhor me chama a atenção exatamente para um detalhe. Eu citei o exemplo do caso do consumidor que procura na internet, mas as redes sociais, por todos os sistemas, elas também têm sido fonte de busca de bandidos por clientes. Já é algo que dá para se desconfiar também a respeito dessas mensagens, então? Sim. A questão é assim: o consumidor ele deve procurar as empresas de e-commerce, especificamente, porque as redes sociais, muitas vezes, apesar de fazerem propagandas de promoções, de vendas, elas são uma plataforma de conexão, não é uma plataforma específica de e-commerce.
né? Então, o consumidor não tem aquela segurança que uma plataforma específica de e-commerce tradicional tem, entendeu? Não quer dizer que a pessoa vai fazer um negócio por uma proposta de uma empresa ou de uma pessoa física nas redes sociais, que ela certamente vai ser vítima de um golpe. Não é isso, mas o consumidor tem a maior segurança numa empresa tradicional de e-commerce. Entrei em contato com uma empresa me procurou. Já achei que tem algo estranho, das diversas formas que inclusive estão na cartilha a respeito dessa situação. O que é que eu faço? Eu entro em contato com quem? Bom, se você tiver alguma dúvida, você deve fazer uma pesquisa na internet da reputação da empresa, né? Hoje nós temos várias ferramentas, nós temos que usar a internet como segurança para o consumidor, né? Então, você tem ferramentas na internet de consulta para ver a reputação da empresa, né? Como o consumidor falou agora há pouco, né? Você tem o Reclame Aqui, você tem a relação de sites não confiáveis no Procon do Rio de Janeiro, de outros estados também, né? Você tem as redes sociais que fazem comentários sobre a empresa, né? Verifica o CNPJ da empresa. Primeiro, verificar se consta todos os dados da empresa no site ou no link, né? Se não tiver, já tem que desconfiar. Digita o nome da empresa na barra de navegação para verificar se aqueles dados realmente que estão ali na promoção que está sendo feito, se realmente confere aqueles dados. Toda essa pesquisa é importante no caso do consumidor desconfiar. E, no último caso, faz contato com a empresa, com o telefone que está na internet, para ver se realmente existe essa promoção. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos. Boa sorte na continuidade do trabalho da divulgação dessa cartilha e na vigilância para proteger o consumidor. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E no próximo bloco a gente fala sobre o Dia da Memória do Judiciário, celebrado neste 10 de maio. Nós voltamos já. A Constituição Federal de 1988, também conhecida como a Constituição Cidadã, foi um marco para nós brasileiros. A democracia saiu fortalecida, principalmente no que concerne às garantias individuais e coletivas. Foi um momento de crescimento. Toda democracia tem que passar por isso. Hoje, 10 de maio, se comemora o Dia da Memória do Poder Judiciário. A data instituída pelo Conselho Nacional de Justiça é a mesma da criação, em 1808, da Casa da Suplicação do Brasil, primeiro órgão de cúpula da justiça brasileira, quando da vinda da família real portuguesa para o Brasil. O Dia da Memória do Poder Judiciário foi criado no ano passado pelo Conselho Nacional de Justiça. A data é uma forma de valorizar os acontecimentos que marcaram a história da justiça no Brasil, além de celebrar o patrimônio cultural construído desde o Brasil colônia, quando foi instituído o primeiro órgão colegiado de justiça no país. O CNJ promete ainda ações de conservação do acervo memorial dos 91 tribunais brasileiros. O Dia da Memória do Poder Judiciário também é para comemorar a contribuição de magistrados, servidores, membros do Ministério Público e advogados que se esforçam no dia a dia para construir um país melhor aos cidadãos. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, é detentor de vasto material que ajudou a moldar as instituições jurídicas. No arquivo, há documentos, processos, objetos e móveis que permitem recontar a história. Parte dele vai ser exposto no novo Museu da Justiça, que está sendo ampliado na sede do STF. Nos dias 12, 13, quarta e quinta-feira desta semana, às 7h30 da noite, serão lançados os prêmios Comunique-se e Influencie-me
com apoio da TV Justiça. São premiações que valorizam a liberdade de expressão e trabalho de formadores de opinião. Os eventos acontecem por meio de lives e marcam o início da fase de indicação dos profissionais. Então anote aí os sites: prêmio comunique-se.com.br, comunique-se, apóstrofe.com.br e prêmio influence com y.me, repetindo, influence-me, portanto, nessa caracterização para a internet, e registre a sua sugestão. Não deixe de participar e ajudar o seu comunicador ou influenciador preferidos. E essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma excelente semana para você e até amanhã.